turma, tudo bem com vocês? Bom, desde o início do semestre a gente vem estudando todas as células e componentes que constituem o sistema imune inato e também todas as células que compõem o sistema imune adaptativo, tanto esses linfócitos TCD4, que a gente já estudou os linfócitos TH1, TH2, TH17 Treg, que são subpopulações desses linfócitos auxiliares, e também os linfócitos TCD8, que serão ativados, se transformando em linfócitos citotóxicos, para destruir diferentes tipos celulares que a gente já viu. Bom, agora, para fechar esse ciclo das células que compõem o sistema imune adaptativo, nós vamos então estudar os linfócitos B numa aula separada. Porque esse tipo de componente, esse tipo de célula, ele possui uma abordagem única. São células únicas na produção de anticorpos. Então, dessa forma, será destinada uma aula apenas para esse tipo celular. Então, vamos lá, gente. Como a gente já viu, todo o processo de produção e maturação dos linfócitos B ocorre na medula óssea. Essas células começam a adquirir diferentes tipos de receptores na sua membrana, até se tornar células aptas a produzirem anticorpos e também reconhecerem antígenos, já que os linfócitos B são células apresentadoras de antígeno profissionais. Então, como a gente já viu, inicialmente uma célula-tronco de origem pluripotente, né? Ela vai para o ramo onde tem as células que constituem aquele sistema de origem linfóide e aquele microambiente com alta produção de IL-7 faz com que então essa célula de origem linfóide ela comece a modificar para se tornar uma célula pró-B. Essa célula pró-B ela começa a adquirir um receptor, o receptor CD19, e com as modificações que vão ocorrendo na sua membrana, tanto também no seu citoplasma e no seu núcleo, ele vai se tornar uma célula B madura. Dentre essas modificações, após ela se tornar uma célula pró-B, ela adquire então os dois anticorpos que a gente vai ver hoje, que são esses, IgM e IgD, se tornando uma célula então madura e apta para sair do órgão do órgão primário e ir para os órgãos periféricos, que são os linfonodos, o baço e o malte, né? Então, essa célula agora madura, ela vai ser crucial, única para a síntese de anticorpos, que a gente vai ver que são estruturas essenciais e possuem diferentes tipos de funções no organismo, tá bom? Bom, então, os anticorpos, eles são glicoproteínas que possuem essa conformação. Parece um Y, né? Se a gente for denominar dessa forma, vai ficar mais fácil. E ele é dividido em duas porções. Uma porção que é chamada de cadeia pesada, que é essa aqui azul e vermelha, e essa porção aqui verde, que é chamada de cadeia leve, tá? Então, ele possui a cadeia pesada e a cadeia leve. Essa é só uma nomenclatura para facilitar os grandes estudos com anticorpos. E a união entre essas cadeias é feita por pontes de sulfeto. Aqui no meio a gente consegue visualizar uma dobradiça. Então, essa dobradiça facilita a expansão ou retração desse anticorpo, a gente vai ver que ele consegue, então, se expandir, abrir ou fechar mais, de acordo com onde que está o antígeno, de acordo com o tamanho desse antígeno. Ele consegue ter essa variação para, então, entrar em contato com os diferentes antígenos. Que nós vamos ver os tipos de antígeno também que os linfócitos B podem entrar em contato. Agora, o anticorpo ele é também dividido em duas frações distintas. Uma fração denominada fração FAB ou fração ligadora de antígeno. Então, é essa partezinha do Y que vai se ligar a um antígeno, tá bom? Então, por isso que é a fração ligadora de antígeno. E essa parte daqui, que é como se fosse o início do Y, a parte de baixo do Y, que é a região ou fração constante. Então, nos anticorpos, essa porção, ela é única, ela é constante, ela se mantém.
mas a gente vai ver que ela que é crucial para diferenciar os isotipos dos anticorpos. E já essa fração, a FAB, é que é responsável por se ligar aos antígenos, aos diferentes tipos de antígeno. Nessa fração tem uma região de variação. Por exemplo, aqui tem um anticorpo. Se o nosso antígeno é um antígeno, a bactéria A, por exemplo, essa porção daqui do anticorpo, a nossa porção FAB, porque aqui é FAB, e a parte de baixo é FC. Essa parte, ela tem um tipo de variação. Ela é assim, por exemplo, e tem uma determinada conformação para se ligar a esse antígeno, por exemplo. Agora, o antígeno Z, um protozoário, por exemplo, tá? Um outro antígeno aqui, vamos supor. Esse antígeno. Essa fração modifica para se ligar a esse antígeno. Lembra, gente, que a resposta imune adaptativa, ela é específica? Então, aqui é a mesma coisa. Essa função daqui, essa parte daqui, ela não vai reconhecer bactéria, vírus, protozoário. Não, ela sabe qual tipo de bactéria, qual tipo de vírus, qual tipo de protozoário, tá? Essa porção, porque aqui a gente está falando de resposta imune adaptativa, não é? Então, a resposta imune adaptativa, assim como os linfócitos TCD4, eles são específicos para aquele antígeno, para aquele micro-organismo. E aqui não poderia ser diferente. Então, vamos recapitular essa parte. O anticorpo, ele é formado por duas cadeias, uma cadeia pesada, uma cadeia leve, e por duas porções. Essa porção daqui, que é a FAB, que é a ligadora de antígeno, ela que vai se ligar ao nosso antígeno, e a porção constante, que ela se mantém ali para manter a estrutura desse anticorpo, senão ia ser tudo solto. E a gente vai ver que essa porção constante é o que determina os diferentes isotipos. Como assim, professora, os diferentes isotipos? Aqui, as diferentes classes de anticorpos. Nós temos 5 diferentes classes de anticorpos. Os anticorpos IgG, os IgE, IgD, IgM e IgA, tá? Cada uma dessas classes tem subclasses, que aqui a gente não vai entrar nesse consenso por agora, tá? Mas o que a gente tem que entender? Aqui é a estrutura de um anticorpo, aqui é igual a essa, a cadeia pesada, as cadeias leves. Tá vendo essa região coloridinha, aqui mais escuro? Essa é a nossa porção que vai se ligar ao antígeno, tá? Enquanto que essa porção daqui é a porção que vai se manter constante, que é a FC. Então, sempre a FC é daqui para baixo. Ai, professora, tá, tô vendo esses 3 aí, que é bonitinho, parecido com esse. E esses 2 aqui? Esses 2 são um pouco diferentes. E quando a gente estiver estudando cada um desses, a gente vai ver o porquê eles são assim. O anticorpo IgM, ele forma um pentâmero. Ou seja, são 5, 1, 2, 3, 4, 5 anticorpos ligados numa estrutura chamada de peça J, tá? Então, a gente consegue ver que esse tipo de anticorpo, então, a porção FC dele não é livre. Ela é presa numa peça J. Aqui acontece a mesma coisa, é ancorado, o IgA, ele é ancorado numa peça, numa cadeia J, que mantém, então, essa estrutura também não livre, a porção FC não livre, e mantém esse tipo de conformação, esse tipo de modelo estrutural. Então, a gente agora já conhece a estrutura de um anticorpo, as cadeias, a porção FAB, a porção FC, os diferentes tipos de anticorpos. Agora, a gente vai ver que tem 2 tipos de expressão desses anticorpos. Muito simples. Temos os anticorpos que são liberados no meio, ou temos os anticorpos que são ligados à célula. Pensa, gente, o linfócito B, ele tem diferentes tipos de receptores. Mas se ele é um produtor de anticorpo, não seria tão fácil que alguns receptores dele também fosse um anticorpo? Porque ele já produz anticorpo, já fica lá na membrana para ser um receptor. Então é desse jeito. Tem os anticorpos que estão ancorados na membrana. Aqui a gente consegue ver essa parte de ancoramento e possui a sua cauda citoplasmática, ou seja, um pedacinho dele tá agarrado na membrana e o outro tá no citoplasma.
e outros não, que se liberam outros anticorpos que eles não estão presentes em membrana nenhuma, eles são liberados para atuar em diferentes funções. Lembra quando a gente estava estudando vacina e soro? Que a gente falava assim, os soros são anticorpos que são produzidos e colocam, né, é colocado naquele indivíduo que sofreu uma picada de algum inseto e tudo. Então, esses anticorpos que são colocados são anticorpos secretados, não anticorpos presos, que os anticorpos presos são aqueles que estão presos no linfócito B, tá? Então, dentre esses anticorpos, todos os 5 nós temos alguns que estão presentes na membrana, como o IgD, já alguns que são secretados, como IgM, IgG, IgA, IgE. Agora, IgD, ele está presente na membrana. Então, a gente viu que os anticorpos, os linfócitos B, são os produtores primordiais, os únicos dos anticorpos, que têm diferentes funções. Mas como que esses linfócitos B, eles são ativados? Bom, vamos recapitular uma pequena história, tá? Vamos supor que um determinado indivíduo, ele se machuca e ocorre a entrada de patógenos para o tecido conjuntivo, né? Caindo então na corrente linfática. Então, vocês lembram que todo micro-organismo que cai nos vasos linfáticos vão em direção ao linfonodo. Então, quem que vai fazer a destruição desse antígeno proveniente do tecido? O linfonodo. Mas o que pode acontecer também? Essa lesão desse indivíduo foi tão drástica que vazou até sangue. Ou seja, vasos sanguíneos foram rompidos. Então, muito mais fácil entrar patógeno para cair diretamente na corrente sanguínea e espalhar de forma geral. Então, esses micro-organismos também podem cair diretamente na corrente sanguínea, aqui. E quem que vai ser o tecido, né, o órgão que vai destruir os micro-organismos que estão presentes na corrente sanguínea? O baço. Isso a gente já viu. E tanto no linfonodo quanto no baço, o linfonodo no folículo, né, onde possui esse tipo de os linfócitos B, que são essas estruturas, na região folicular, os linfócitos B, e aqui na polpa branca, que vai ter também linfócitos B. Então, esses linfócitos B, eles vão interagir com o nosso antígeno, que ou caiu pelo vaso linfático, do tecido do vaso linfático para o linfonodo, ou pelo vaso sanguíneo, ou pelo vaso sanguíneo em direção ao baço. E essas células, então, vão reconhecer esse antígeno, reconhecer esse micro-organismo, sofrer a expansão clonal, que vai se tornar vários tipos de linfócitos, para realizar diferentes funções no foco inflamatório, produção de anticorpo, que é o primordial. E então essa é a nossa história principal de como ocorre a ativação dos linfócitos B. Pode ser um antígeno que caiu no tecido ou um antígeno proveniente da corrente sanguínea, no qual esses dois órgãos destinados nesse antígeno, tanto o linfonodo quanto o baço, que são os órgãos linfóides secundários, eles vão ativar então os linfócitos B, que vão sofrer expansão clonal e então produzir anticorpo. Mas agora a gente vai ver como ocorre essa interação entre o nosso patógeno com o linfócito B. A gente já viu, quando a gente estava estudando macrófagos, células da imunidade inata, né, os fagócitos, que eles reconhecem os PAMPs, vocês lembram? Os padrões moleculares associados aos patógenos, né? Eles reconhecem através de receptores, tipo TOL, tipo NOD. E, gente, isso vale também para as células apresentadoras de antígeno profissional. E quais são as células apresentadoras de antígeno profissional? Macrófago / monócito, célula dendrítica e o nosso querido linfócito B, que sempre a gente falou dele, mas agora a gente vai estar focando nele. Então, aqui
aqui a gente tem um antígeno, né, microbiano, micróbio, que ele pode ser ativado pelos nossos receptores tipo Toll, igualzinho como ocorre numa célula dendrítica, igualzinho como ocorre num monócito, por exemplo, num macrófago. E dessa forma, dependendo do receptor tipo Toll, fazer uma sinalização intracelular, vocês lembram? Via mídia 38 ou TRIF. E ocorrer aqui a gente vai deixar aqui para baixo, mas ocorrer proliferação e diferenciação dessa célula. Mas o linfócito B, ele não possui só esse mecanismo de ativação, não só através do receptor tipo Toll, mas também de um novo receptor, os receptores BCR. Mas, professora, esse nome aí é meio comum, parece TCR. Gente, o TCR é do linfócito T, o BCR é do linfócito B. Então, sempre o BCR é o receptor do linfócito da célula B, receptor de célula B. Se fosse o TCR, receptor de célula T. Mas aqui a gente está falando então de BCR. Alguns trabalhos e alguns autores, eles determinam que o BCR é como se fosse, a gente consegue ver que é um anticorpo, né? Vocês lembram que eu falei que é fácil para o linfócito B produzir anticorpo? Então, alguns dos receptores poderia ser um anticorpo. E no slide anterior, vocês lembram que eu falei que tem anticorpos que são secretados e anticorpos que são presentes na membrana, como o IgD. Então, alguns autores consideram o BCR um tipo de IgD que está presente na membrana do linfócito B, tá? Então, como que ocorre essa atuação? Ocorre o reconhecimento do antígeno microbiano e essa ligação desse anticorpo BCR ou também, né, do subtipo, né, do isotipo IgD, desculpa, ele interage então com o antígeno microbiano numa região que a gente chama de epítopo. Sempre quando tiver agora um anticorpo interagindo com um patógeno, qualquer que seja, essa interação certinha é chamada, esse contato de epítopo. O epítopo é essa interação do nosso anticorpo com o antígeno microbiano. E essa interação, então, ela vai desencadear uma resposta intracitoplasmática. Vocês lembram do nosso receptor CD3? Que levava uma informação dos linfócitos T, que levava uma informação para dentro da célula? Aqui a gente tem parecido com isso. São os receptores IgA e IgB, tá bom? Esses receptores, eles vão, após essa interação, vai levar uma resposta para o IgA e IgB, que vai condicionar, então, uma sinalização mediada pela união desses receptores, levando à internalização desse antígeno e depois proliferação e diferenciação em linfócitos B efetores. Então, vamos recapitular essa parte, tá? Nos linfócitos B, diferente dos macrófagos, dos nossos fagócitos, das células dendríticas, eles são ativados não apenas por um mecanismo, que a gente já conhece esse mecanismo, do receptor tipo Toll, mas também de um outro mecanismo, que é aqui que está a parte nova nossa, que é através da interação de BCR, que é um anticorpo que está presente na membrana do linfócito B, que ele se assemelha, tá, ao isotipo IgD, tá bom? Lembrando que a gente tem 5 isotipos, ou seja, classes de anticorpos produzidas: IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. Então, por ele estar na membrana, ele se assemelha ao isotipo IgD, tá? Que alguns autores consideram isso. Após essa interação com o epítopo, que é essa ligação bem com o nosso patógeno, essa região de ligação entre o BCR com o micro-organismo, ocorre a ativação de IgA e IgD e através dessa sinalização ocorre toda uma sinalização intracitoplasmática para
que ocorra a fagocitose, a internalização desse patógeno, e depois a gente já vai ver uma parte que a gente já sabe, pois os linfócitos B não são apresentadores de antígeno profissional, então eles podem ativar os linfócitos T, como igualzinho uma célula dendrítica, igualzinho um macrófago, com os primeiros e o segundo sinal de ativação. Mas vamos por partes então. Então até agora, a gente viu o formato do anticorpo, a porção FAB, a porção FC, as 5 classes ou isotipos, isso é a mesma nomenclatura, tá? Dos tipos de anticorpos, que são IgG, IgD, IgE, IgA e IgM. Esses anticorpos, todas essas classes, tem aquelas que são produzidas no meio ou aquelas que são aderidas à membrana. A aderida à membrana, a principal é a IgD, que alguns autores consideram o BCR um tipo de IgD. Então, até agora, tranquilo. O nosso linfócito B ele pode ser ativado quando ele reconhece antígenos provenientes do tecido que são destinados para o linfonodo ou os antígenos que caíram na corrente sanguínea, que são destinados para o baço. Lá esses linfócitos B vão reconhecer esses antígenos, sofrer expansão clonal e para fazer a sua atuação. E esse reconhecimento acontece de 2 formas, tanto através do receptor tipo TOL, como também através do BCR, um tipo de receptor da classe do isotipo IgD, ocorrendo a interação com o isotipo microbiano, onde ocorre a ativação de IgA, de IgA e IgBeta, levando assim uma sinalização intracelular, que vai fazer com que ocorra a diferenciação, a internalização desse micro-organismo, para depois a gente seguir para o próximo passo. Então vamos parar até aí. Até agora, então, nosso linfócito B, ele reconheceu o nosso antígeno microbiano e internalizou. Agora vamos ver o que ele pode fazer. Então, gente, agora a gente vai ver o que o nosso linfócito B vai fazer. Ele, então, reconheceu o nosso antígeno através do BCR e através dos receptores tipo TOL. E ele vai fazer a internalização desse antígeno. Só que agora a gente vai dividir os tipos de antígeno que o linfócito B ele pode reconhecer e como é montada essa resposta posterior, tá bom? Vamos dividir, então, a ativação dos linfócitos B em 2 focos principais. Um T independente, vamos ver o que, olha, T. O linfócito B é ativado de forma T independente. Ele depende ou não depende do linfócito T? Não. O linfócito B aqui, ele é ativado T independente, dependente do linfócito T. Tá nem aí pro linfócito T. E aqui ele é ativado de forma T dependente. Ele precisa então da atuação aqui do linfócito T. Ai, professora, mas por que um é T independente e um T independente? Ele que escolhe? Ah, agora eu não vou apresentar para o linfócito T, não. Ah, agora eu vou apresentar. Não, gente, a única coisa que destina isso é o tipo de antígeno, o tipo de patógeno, nosso micro-organismo, que está lá no organismo, tá? Se o nosso micro-organismo, aqui a gente tem o linfócito B, tá? Essa bolinha roxa. Todos esses aqui são BCRs, ou tanto de BCR, que é um subtipo de IgD, né? Se o nosso antígeno ele for um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato, não for um antígeno proteico, ocorre sempre esse tipo de ativação. Se for um antígeno proteico, ocorre esse tipo de ativação. Então, o que diferencia principalmente essas 2 formas de ativação dos linfócitos B. Então, nesse tipo, é muito tranquilo. O linfócito B, através dos seus receptores, BCR, ou também os receptores tipo TOL, que a gente já viu no slide anterior, ele reconhece o nosso antígeno, que nesse caso não é proteico.
Ele é um carboidrato, um polissacarídeo. Reconheceu aquele bonitinho, parecendo uma minhoquinha, ó. Reconheceu ele e inicia a produção de um tipo de anticorpo, IgM. Então ele vai lá, reconhece e internaliza e começa a produzir IgM. Vai produzindo IgM para sempre, IgM. Mas vocês lembram, gente, que quando a gente estava estudando a ativação dos linfócitos T, que são os que orquestram a resposta imune, uma das funções dele após a ativação é fazer com que o neutrófilo vai para o foco inflamatório, fagocitar de forma mais eficiente e mais rápido determinados patógenos, fazer com que os linfócitos B produzam anticorpos mais específicos. Então é isso que o linfócito T vai fazer. O linfócito, quando a ativação do linfócito B é T dependente, é como se fosse que o linfócito T faz com que o linfócito B pare de ficar produzindo IgM. IgM, ele tem sua função, é um anticorpo bom, mas a gente precisa de anticorpos específicos, que são os outros IgE, IgA e IgG, que é o principal, é o IgG. Então, aqui, quando não precisa do T, porque o antígeno foi um polissacarídeo, um carboidrato, vai produzir apenas IgM. Gente, esse tipo de resposta não gera memória imunológica. O linfócito B fica igual bobo lá, produzindo IgM, só IgM. Isso já é o suficiente, por exemplo, para destruir o patógeno. Então, já está tranquilo pro patógeno, ou pro linfócito B, fazer esse tipo de produção na presença de antígenos não proteicos, tá bom? Mas o que acontece? A maioria dos antígenos tem proteína em sua membrana, ou também tem componentes celulares proteicos, ocorrendo então a ativação T dependente. Então, essa ativação T dependente a gente já conhece de cor salteado como é que funciona, mas eu vou acrescentar só uma pequena parte nos próximos slides. Então, nossa célula B vai reconhecer, nesse caso, o epítopo proteico. Essa parte que ligou era uma proteína. Você lembra que epítopo é bem a parte do micro-organismo que se liga ao BCR, tá? Então, bem essa ligação é o epítopo. Então, esse epítopo é uma proteína. Ele vai internalizar essa proteína, vai produzir MHC de classe 2, vai fazer a apresentação para o linfócito T, vai ter o primeiro e segundo sinal, igualzinho a APC convencional, igualzinho uma célula dendrítica, um macrófago / monócito, e vai ativar então os linfócitos T, para depois os linfócitos T falarem qual tipo de anticorpo o linfócito B vai produzir. Por enquanto, essa parte é só isso. Tá? A gente vai ver os tipos de interação. Então, nessa parte de ativação de linfócito T, que é de linfócito B, que é dependente do linfócito T, o antígeno tem que ser proteico. Dessa forma, vai ocorrer uma troca isotípica, ou seja, a célula vai parar de produzir o bendito IgM e vai produzir os outros anticorpos específicos. E gera memória imunológica. Por isso, gente, que vacinas, quando vai produzir vacina, precisa que o componente, a estrutura, os componentes da vacina tenham uma estrutura proteica. Então, o que vai ser colocado na gente, né, na hora da injeção da vacina, tem que ser proteína. Porque só as proteína vai fazer com que os linfócitos B ativem os linfócitos T, os linfócitos T façam com que os linfócitos B produzam anticorpos específicos para aquele patógeno e dessa forma gera memória imunológica. Por isso que as vacinas não podem ter só carboidrato. Pegou como se fosse o micro-organismo, tirou o carboidrato e colocou carboidrato na gente, né? Por exemplo, o carboidrato específico daquele antígeno, naquele micróbio, por exemplo, daquele patógeno.
esse patógeno, se tiver só carboidrato, vai ter produção de anticorpo específico? Não, só IgM. Vai ter memória? Não. Então, se eu pegar de novo esse patógeno, vai ser uma resposta idêntica. E se eu pegar de novo, idêntica e mais uma vez para sempre. Agora, se pegou o micro-organismo, pegou as proteínas, fez a composição da vacina e colocou a proteínas provenientes daquele micro-organismo durante a injeção da vacina, né? Os linfócitos T vão ser ativados? Sim, porque é proteína. Vai fazer linfócito B só ficar produzindo IgM para sempre? Não. Ele para de produzir IgM e ocorre a troca isotípica. E vai ter memória imunológica? Sim, vai ter memória imunológica. E é isso que a gente quer. Que no segundo contato, a resposta imune vai ser muito mais rápida, porque já vai ter anticorpo de montão, células específicas, o linfócito B de memória lá já esperando para produzir anticorpo. Não precisa dessa toda essa interação, porque ele já vai estar lá esperando esse antígeno para produzir anticorpo. Então é muito mais rápido, não precisa de tudo isso. Já vai ter linfócito B lá bonitinho, com os anticorpos específicos para esse antígeno que a gente tomou a vacina. Tá bom? Então, recapitulando essa parte, a ativação do linfócito B pode ser T independente ou T dependente. O T independente não depende do linfócito T, porque o antígeno não é proteico. O T dependente é necessário, então o linfócito T ele vai ser ativado, porque já é um antígeno proteico, tá bom? No T independente, o nosso antígeno, por não ser proteico, faz com que o nosso linfócito B só produza IgM e não os anticorpos específicos, como a gente viu lá quando a gente estava estudando os linfócitos TCD4, que uma das funções dele após ativado é fazer com que o linfócito B produza anticorpos específicos para aquele patógeno e não gere memória imunológica. Já aqui, o T dependente, o nosso epítopo, né, o nosso micro-organismo, ele tem que ter proteína, e a proteína ela tem que se interagir com o nosso receptor BCR, ocorrendo então a internalização, a ativação dos linfócitos TCD4, que dessa forma vai fazer com que os linfócitos B produzam anticorpos mais específicos para aquele patógeno, gerando memória imunológica. Agora a gente vai ver como que ocorre essa interação. Aqui a gente tem uma célula T, aqui uma célula B, o nosso receptor BCR interagiu com o nosso micro-organismo. Essa interação, então, fez com que ocorra a internalização. Agora, igualzinho como ocorre nos monócitos e células dendríticas, nas APCs convencionais, lembrando que os linfócitos B são APCs convencionais, ocorre então a internalização, a produção de MHC de classe 2, né? E a expressão do nosso antígeno para o receptor TCR, agora é TCR, que está presente no linfócito T. Este é o primeiro sinal de ativação. Professora, agora deu pau na minha cabeça. Cadê o segundo sinal de ativação? Gente, aqui não está desenhado, tá bom? Mas aqui vai ter o CD80, CD86 na APC com o CD28, gerando assim o segundo sinal. Mas agora a gente vai incrementar esta ligação. Professora, esse é o terceiro sinal? Não. Esse é um sinal estratégico e é muito importante para a ativação dos linfócitos B, para a realização então da troca isotípica. Essa interação sempre é feita pelo CD40 presente no linfócito B e depois só colocar o L no final, né? CD40 ligante presente no linfócito T. Então, gente, aqui a gente tem demonstrado uma célula dendrítica, um linfócito T, um linfócito B e um linfócito T. Esses dois, então, são as nossas APCs profissionais. Então, a interação delas com os linfócitos é da mesma forma. Aqui, a nossa célula dendrítica vai ter o primeiro sinal, o segundo sinal. Professor, e esse
CD40 que você nunca falou antes. Gente, esse CD40 para ativação das células dendríticas, para ativação dos monócitos, mais cróficos, não são tão importantes como para a ativação do nosso linfócito B. Então, por isso que o foco principal de CD40 e CD40 ligante é na ativação dos linfócitos B, tá bom? Linfócitos B. Então, como a gente vai ter nessa interação? A gente vai ter aqui o linfócito B, o linfócito T. Essa célula, ela fagocitou, então, né, internalizou o nosso antígeno. Proteico ou não proteico? Proteico, porque se vai interagir com o linfócito T, só pode ser antígeno proteico. Vai ocorrer, então, o primeiro sinal de ativação, mediado por MHC de classe 2, antígeno e TCR. Posteriormente, o segundo sinal de ativação, que é mediado por CD80, CD86, presente na nossa PC, nesse caso o linfócito B, com o receptor CD28 presente no nosso linfócito T. Depois disso, gente, ocorre a ativação e a interação desses dois receptores. CD40 presente no nosso linfócito B e o CD40 ligante presente, então, no nosso linfócito T. Essa interação de CD40 faz com que ocorra a ativação de uma proteína dentro do linfócito B chamada de AID. Essa proteína, gente, é que vai ser crucial para a troca isotípica. Professora, como? O que ela faz? Essa proteína, quando é ativada, após a interação desses receptores, gera um sinal intracitoplasmático e faz com que ocorra a ativação de AID. Essa proteína, então, ela vai depois ativar uma cascata de sinalização que faz com que vai no núcleo e faz núcleo. Agora você vai começar a produzir anticorpo IgG. Núcleo, agora você vai parar de produzir IgM e produzir IgE. Ou parar de produzir IgM e para produzir IgG. Ou parar de produzir IgM e produzir IgA, por exemplo, tá bom? E dessa forma, então, essa célula ela vai sofrer uma proliferação, se tornando, então, uma célula, um plasmócito. Que o plasmócito nada mais é que um linfócito B ativado produzindo anticorpo, tá? E vai produzir, então, os anticorpos. Então, para a ativação do linfócito B T-dependente, que agora a gente vai ver o T-dependente, que o T-independente é aquilo pequenininho mesmo que a gente já viu. No T-dependente, vai ter primeiro sinal de ativação, que a gente já sabe quais são? Sim. Vai ter segundo sinal? Sim. Agora, vai ter esse sinal mediado por CD40, CD40 ligante, que faz com que ocorra a ativação da proteína AID presente no linfócito B, que vai lá no núcleo e fala, núcleo, meu filho, você só está produzindo IgM. Não, agora a gente está com a ajuda do linfócito T. Para de produzir IgM, que agora você vai produzir ou IgG, ou IgE, ou IgA. Professora, mas como é que vai saber qual é o que produz? É agora que vem. Então, aqui a gente consegue ver, primeiro, agora sim, tá os três sinais, né? O primeiro sinal de ativação, aqui o linfócito B, aqui o linfócito T. O linfócito B, ele vai apresentar o MHC de classe 2, que vai interagir com o TCR. Vai ocorrer a interação de CD80, CD86 com CD28, que é o segundo sinal de ativação. E depois de CD40 com CD40 ligante. Essa ativação, então, é primordial e crucial para que ocorra a expressão de AID e ativação dessa proteína, que faz com que o núcleo produza determinados agora isotipos, classes de anticorpos. Mas como nós vamos saber qual tipo de anticorpo vai produzir? Vocês lembram que é o linfócito T que decide para o anticorpo, para o linfócito B produzir anticorpos mais específicos? Então vai acontecer da seguinte forma, quem vai determinar é o linfócito T. É o linfócito T que vai falar, linfócito B, ou você vai produzir IgG? Não, agora você vai produzir IgE. Não, agora você vai produzir IgA, tá bom? Mas como que ocorre essa sinalização, essa comunicação? Através da expressão de citocinas.
dependendo da citocina produzida pelo linfócito T, faz com que o linfócito B produza determinado anticorpo. Então vamos por partes. Ocorreu essas 3 interações, né? Proteína ID foi ativada e no mesmo tempo o linfócito T começou a produzir interferon gama. Se produz interferon gama, qual o tipo de anticorpo que vai ser ativado? É produzido pelo linfócito B? IgG, tá? O IgG é um anticorpo de caráter inflamatório. Ele realiza diversas funções para combater determinado patógeno. Dentre essas funções, temos opsonização, que a gente vai ver o que é isso, opsonização e fagocitose do micro-organismo, ativação do sistema complemento. Vocês lembram lá no sistema complemento que tem uma via que precisa de anticorpo? Aqui o IgG. É o IgG, o anticorpo IgG, que faz com que ocorra a ativação do sistema complemento. E além de outras funções, a gente vai ver as funções do IgG por último, porque são as mais complexas, mas são tranquilas de entender. Mas tem uma coisa muito especial do IgG, e vocês não vão esquecer daqui pra frente. Ele é o único anticorpo que passa pela placenta em uma fêmea, ou né, quando o ser humano, quando uma pessoa está grávida. Então é um único anticorpo, é o anticorpo que protege o feto contra determinada infecção. Porque, gente, o feto ele está ainda em período de construção, de desenvolvimento. Então nunca que ele vai ter uma resposta imune para se defender contra determinado patógeno que entrou pela corrente sanguínea da mãe e pode interferir no feto. Então, quem que vai proteger o feto durante os 9 meses de gestação? O IgG produzido pela própria mãe. Ele é o único que passa pela placenta, porque na placenta também tem uma barreira para impedir a passagem de sangue da mãe para o filho. Mas o IgG é o único anticorpo que consegue passar pela placenta e até o feto e defender do feto a infecções oportunistas, a diferentes tipos de patógenos que podem entrar em contato com esse indivíduo ainda em formação. Porque o feto, né, a criança em desenvolvimento, ele não possui sistema imune nenhum. O desenvolvimento do sistema imune dele está iniciando, as células mesenquimais estão se diferenciando. Então, na placenta, o IgG é o único anticorpo que vai passar pela placenta. E como é que a gente vai decorar isso? IgG, mulher grávida, a grávida. Então, o IgG é o único que vai passar pela placenta. E a gente já vai ver todas as funções do IgG. Agora, vamos recapitulando, né? Se o nosso linfócito T, ele produzir IL-4, ele vai fazer com que ocorra uma troca isotípica, né, de IgM para IgE. Gente, o IgE é um anticorpo produzido em 2 situações, em respostas alérgicas, que a gente vai ver na próxima aula, e também contra eumintos. E como que acontece? O IgE, ele é produzido, por exemplo, esquece a resposta alérgica, porque a gente vai ver isso na próxima aula, como que ocorre o processo de alergia, de maturação dos mastócitos em resposta alérgica. Na presença de um euminto, o IgE ele é crucial para tentar destruir esse micro-organismo. E como é que ele faz isso? O IgE, quando ele é produzido, ele fica em volta do euminto. Gente, mas pensa, esse euminto é desse tamanho. Gente, vocês já viram euminto, ascaris e lumbricoides? Gente, é visto a olho nu. E o tamanhozinho da célula? Minúsculo. Então, vamos supor que esse daqui é um euminto, tá? Aí, vai ficar vários anticorpos IgE em volta dele, neutralizando a sua ação.
a gente vai ver esse processo de neutralização que os anticorpos fazem quando a gente estiver estudando a parte final, que é o processo, que são as funções dos anticorpos, tá? Tá, mas pensa, o euminto tá aqui. Aí vem um anticorpo, uma gruda aqui, outra 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 aqui. Ele fica, tô preso, né? Aí chega uma célula que a gente já conhece, que são os eosinófilos. Gente, pensa, um macrófago, tá? Minúsculo, um pontinho que é o macrófago. Vai conseguir destruir um euminto de 1 metro? Claro que não. Ou eumintos grandes, de centímetros, 10 centímetros que seja, não vai conseguir. Então, vem o eosinófilo, se liga aos anticorpos que estão aqui presentes, ocorre essa ligação, ele se liga e começa a sofrer um processo de desgranulação. Então, quando ele desgranula, ele corta em pedacinhos o nosso euminto. Já agora, ele em pedacinhos, vários pedacinhos, o que o macrófago vem e faz? Fagocita. Então, o IgE, ele é primordial nas ações contra eumintos, funcionando dessa forma. O IgE fica em volta desse euminto. O nosso eosinófilo, ele se adere ao anticorpo, o IgE, e dessa forma desgranula. Essa desgranulação de vários tipos de enzimas, de vários tipos de componentes, faz com que ocorra a quebra em pedacinhos desse euminto. E agora, ele pequenininho, o que pode vir? O macrófago e as outras células, os fagócitos, e fazer a limpeza desse euminto. Então, o IgE, ele é primordial na imunidade contra eumintos e também nas reações de hipersensibilidade, que são as alergias. E por último, se ocorrer a produção, então, de TGF-beta, leva à produção de qual tipo de anticorpo pelos linfócitos B? O IgA. O IgA, gente, é um anticorpo que ele está preso a uma peça J, uma cadeia J, ou seja, ele não possui as porções FC livre, e ele é crucial na resposta a mucosas. Então, o que ele faz? Ele fica lá nas mucosas, tanto gastrointestinal, respiratória, vaginal, e fica lá, inerte, esperando a entrada de um patógeno, tá bom? Quando, por exemplo, eu respiro um patógeno ou eu como um patógeno de uma comida que estava meio estragada, por exemplo, esse IgA, ele fica em volta do patógeno. É a mesma coisa que acontece. Pensa que o nosso patógeno está aqui. Tá? Esse é o nosso patógeno. Fica um IgA aqui, outro IgA aqui. Então, o nosso patógeno fica preso. Esse processo, gente, tudo que eu falo quando ele fica preso, é um processo chamado de neutralização, que a gente vai ver o que é, tá bom? Então, gente, se ele ficar preso, ele vai conseguir invadir célula? Vai conseguir disseminar pelo corpo? Não. Ele fica lá, quero sair. E o IgA de um lado, o IgA do outro lado, ele fica preso. Então, gente, aí como que o corpo elimina isso? Isso é um processo natural, tá? Através da tosse, o pigarro, o espirro, esses tipos de interações normais que acontecem no nosso corpo, pode ser que você adquiriu um patógeno, o IgA neutralizou a ação desse patógeno, porque ele ficou preso. Dessa forma, se você tossir ou espirrar, por exemplo, ou tirar uma secreção, você vai estar eliminando e expondo para fora. Até o peristaltismo do intestino pode fazer para eliminar mais rápido esse micro-organismo. Então, começa a aumentar o peristaltismo, você vai ao banheiro e elimina, então, esse patógeno. Na vagina acontece da mesma forma. Ocorre interação do IgA com o patógeno, que fica lá inerte até poder ser eliminado
por a produção excessiva de muco, que vai fazer eliminar, ou quando você for urinar e fazer a limpeza, a higienização da região feminina, também ocorrer a eliminação. Gente, isso acontece com a gente o tempo inteiro, homens e mulheres, né? A gente está entrando em contato com patógenos o tempo todo. Então pense, se qualquer patógeno que eu entrasse em contato, um alimento que eu comi não estava podre, né, mas não tá tão bom assim, e se eu comesse esse alimento e já formasse um processo inflamatório, gente, eu ia estar inflamado 24 horas por dia. Então, o que o sistema imune resolveu? Vou colocar na porta de entrada alguns anticorpos IgA, que é uma imunidade de mucosa, tá bom? No gastrointestinal, vaginal, respiratório, que são as portas de entrada. E se entrar algum patógeno, eles tentam deter. Aí com espirro, com o peristaltismo gastrointestinal, vai eliminar de forma natural. Mas, por exemplo, se esse patógeno for uma bactéria em grande quantidade, aí não. Aí o IgA ele não consegue eliminar por completo e começa um processo inflamatório normal para ativação de tudo, macrófago, neutrófilo, linfócito B, aí vai ocorrer uma troca isotípica para IgG, tá bom? Então, são os 3 tipos de anticorpos específicos que os linfócitos T são primordiais na ativação dos linfócitos B e na troca isotípica. Se o linfócito, após a interação de megacete-classe-2, TCR, CD28 com CD80, CD86 e CD40 ligante com CD40, linfócito, ocorre a ativação de a proteína A e D, e o linfócito T, se ele produzir interferon gama, vira IgG. Se ele produzir IL4, IgE. Se produzir TGF-beta, IgA. Professor, então esses são os isotipos, os anticorpos específicos? Sim. Então, eles só são produzidos se o nosso antígeno é proteína? Sim, porque só o antígeno proteico que vai ativar o linfócito T. E quem decide qual tipo de anticorpo que vai produzir? O linfócito T. Então, o anticorpo tem que ser proteico. Professor, e esse daqui, o IgM? Gente, independente de ser carboidrato ou proteína, sempre vai produzir, o primeiro anticorpo a ser produzido é o IgM. Então, se for T dependente, T independente, produz IgM. Se agora vai produzir IgM, se esse anticorpo não for proteína, continua produzindo IgM até ocorrer a eliminação do patógeno. Se esse antígeno for proteína, então vai ocorrer a ativação do linfócito T e a modificação isotípica. Agora, a função primordial de IgM é ativação de complemento e também neutralização do anticorpo. Então, nada se compara a um IgG, um IgE e IgA, que são específicos a respostas aqui contra mucosas, antígenos de mucosas, aqui eumintos e respostas alérgicas, aqui micro-organismos que necessitam da ativação de um processo grande inflamatório, que geralmente então são o IgG, que é produzido, e que não. O IgM vai ativar o complemento, pode ativar, mas o que ele vai fazer mais é a neutralização. Que a gente vai ver o que é essa neutralização. Então, gente, o que a gente não pode esquecer é essas duas formas de ativação dos linfócitos T, dos linfócitos B, que é sendo T independente ou T dependente. Os dois vão produzir IgM, e se tiver proteína, o antígeno for proteico, vai ocorrer troca isotípica por uma dessas classes, de acordo com a citocina que o linfócito T vai produzir. Bom, e agora a gente vai ver as funções dos anticorpos. Bom, aqui o linfócito B interage com o nosso micro-organismo, inicia a produção de anticorpo, que tem diversas funções no organismo, como a neutralização de micro-organismos e toxinas, opsonização e fagocitose de micro-organismos,
citotoxicidade celular dependente de anticorpo, realiza inflamação, lise de micro-organismos, ativação de complemento. Então, gente, consegue entender o quanto que os anticorpos, eles auxiliam extremamente a resposta imune? Eles realizam diversas funções e que simultâneas podem destruir já todo o patógeno. Agora a gente vai ver alguns desses principais, tá bom? Então, mais tranquilo, neutralização. Vai neutralizar a ação daquele patógeno ou daquela toxina. Vamos, por exemplo, aqui é uma célula, tá bom? E aqui é o receptor, um receptor específico para uma toxina. Essa toxina é essa amarelinha com vermelha, tá? Essa toxina, igual, por exemplo, uma toxina proveniente de uma serpente, por exemplo, tá? Ela vai interagir com o receptor celular, ele vai ser internalizado e vai causar todo o dano celular. Dependendo igual da serpente, do escorpião, pode causar necrose do tecido, perda de membros, algo bem drástico. Agora, com a atuação do anticorpo, aqui o nosso anticorpo aqui em formato de Y, ele vai aderir à nossa toxina e a toxina vai conseguir entrar dentro da célula? Não. Então, inibiu a atuação, a ativação da toxina. Dessa forma, não conseguiu entrar dentro da célula e não causou lesões celulares. Outra forma, então, um vírus vai entrar na célula. Ele entra na célula através dos receptores de reconhecimento, coloca o seu DNA, no DNA se mistura o DNA da célula normal e dessa forma ocorre replicação viral, destruição da célula que vai disseminar e infectar outras células. Agora, com a ação do nosso anticorpo, o anticorpo vai neutralizar a ação, aí o vírus está preso, ele consegue interagir com os receptores de uma célula? Não. Ele consegue, então, invadir uma célula? Não. Então, aqui, toxinas e vírus, bactérias podem ser neutralizados pela ação do anticorpo. Então, neutralização é um mecanismo importante para a proteção contra vírus e toxinas. Então, e esse processo nada mais é que neutralizar a ação do vírus, da toxina, impedindo a entrada na célula e, dessa forma, em caso de toxinas, a lesão celular e, em caso de vírus, a multiplicação e, posteriormente, a disseminação desse vírus. Então, esse então, é uma função dos anticorpos, que é neutralização. O próximo, esse aqui vocês estão cansados de saber. Tem uma via muito específica para ativação do complemento, que é a via clássica. Nessa via, vocês lembram que o complemento é um tanto de proteína que está presente no plasma e que ele é ativado para formar o complexo de ataque à membrana, além de produzir mediadores para recrutar células para o foco inflamatório. Então, o que o anticorpo também faz? Ativa a via clássica. Lembre que tem a via das manoses, no qual o micro-organismo tem que ter manose. A via alternativa, onde o complemento já liga no patógeno. E a que é mais tarde formada, que é a via clássica, que é necessário, então, anticorpos IgG. Então, o nosso anticorpo ele também é essencial para a ativação da via clássica do complemento. Igual, se não tivesse o anticorpo aqui, não ia ter a formação do complexo C1 e dessa forma não ia ter todas as proteínas para a formação do final do complexo de ataque à membrana e não ia destruir então o patógeno. Então, além da neutralização, os anticorpos também são necessários para a ativação da via clássica do complemento, que é crucial para a formação do complexo de ataque à membrana. E se vocês lembrarem, o complemento, todas as proteínas, elas são quebradas, lisadas, lembrando lá da segunda aula
célula nossa. Todas as proteínas que vão grudando, formando o complemento, elas são quebradas, algumas ficam grudadas na membrana para formar o complexo de ataque à membrana, que é aquele complexo que parece um poro para furar a membrana do patógeno, dessa forma destruir o patógeno, mas a outra parte cai na corrente sanguínea, toda a parte que tem a terminação A. C2A, C3A, C5A, que é essencial para chamar células para o foco inflamatório e auxiliar na destruição de patógeno. Então, anticorpo, ativação da via clássica do complemento, neutralização, citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Bom, vamos ver outra ação que o complemento, que o nosso anticorpo pode fazer. Vocês lembram da célula natural killer? Que ela destrói células na ausência de MHC de classe 1? Então, o que o anticorpo ele pode fazer? Ele vai se aderir a uma célula infectada. Aí, a célula NK, ela vai à célula infectada, mas já vê que está com anticorpo em volta. Então, ela nem precisa saber se tem ou não tem MHC de classe 1. Ela reconhece e fala, é para eu destruir. Então, ela já chega e faz a destruição. Morte da célula recoberta por anticorpo. Então, é citotoxicidade, que é o que é a morte celular, né? Dependente de anticorpo. Nada mais é que uma célula natural killer reconhece uma célula que foi recoberta por vários anticorpos IgG. Vocês conseguem ver que os 3 últimos slides foi só IgG? Então, como que o IgG é importante? É o mais específico que pode coordenar as respostas inflamatórias para destruir patógenos. Ele não é só específico para alergia ou para eumintos ou também para respostas a mucosas. Esses são IgE e IgA, respectivamente. Ele não, ele faz muito mais coisa. O IgG ele é muito mais amplo nas suas funções. Então, a citotoxicidade celular dependente de anticorpo é quando uma célula natural killer, ela poderia reconhecer sem o anticorpo? Claro, poderia reconhecer sem o anticorpo. Mas ela teria que ter interação, tem ou não tem MHC de classe 1, eu vou destruir ou não vou, mais demorado. Quando já tem uma sinalização, quando já tem o IgG, ela já reconhece através do receptor específico de reconhecimento, reconhece, já destrói a célula muito mais rápido. Então é a morte da célula recoberta por anticorpo. Agora, gente, vocês lembram quando a gente estava estudando muito tempo atrás e a gente falava que o fagócito, ele pode ter a capacidade de fagocitar muito mais rápido? Quando a gente falou assim, o linfócito T pode fazer o fagócito, fagocitar muito mais rápido um tanto de bactéria, por exemplo. É agora que a gente vai ver esse processo chamado de opsonização, que é mediado por anticorpo. O que acontece? Vamos supor aqui, na ausência desse anticorpo, o patógeno está aqui, o fagócito está aqui. Ele vai reconhecer através dos receptores de reconhecimento padrão, reconhecer então pelos receptores tipo TOL, fazer o reconhecimento, internalizar para fazer a destruição. Quando tem anticorpo IgG neutralizando algum patógeno, o fagócito, através de um receptor específico, ele já se liga ao anticorpo que está neutralizando a ação do micro-organismo e realiza a fagocitose muito mais rápida, muito mais eficaz. E esse processo de uma fagocitose facilitada é chamada de opsonização. Então, gente, vocês conseguem ver a importância dos anticorpos IgG, também o IgE, que a gente falou, IgA. Mas os principais, esse, tá? Mais específico. Quem realiza essas funções são os anticorpos IgG.
O processo, então, de neutralização é só um tanto de anticorpo em volta do patógeno. Dessa forma, você impede a atividade dele. Aqui o nosso outro. A ativação do complemento é a que a gente já tinha visto. É uma das vias de ativação do complemento. Pode ser através da via clássica, onde que tem a atuação do anticorpo. Segunda função dos anticorpos. O outro é a citotoxicidade mediada por um anticorpo, onde uma célula NK vai destruir já uma célula infectada que está com anticorpos recobertos na sua superfície. Então, de anticorpo, ela interage e destrói. E a opsonização, que a gente sempre falou que o linfócito T pode fazer os fagócitos, o fagocito está muito mais eficiente. Por quê? Além de produzir citocinas que podem fazer esse fagócito, o fagocito está melhor, podem os linfócitos T ativarem os linfócitos B para produzir IgG, que é um anticorpo específico, que interage, pode neutralizar o micro-organismo e dessa forma o fagócito reconhecer esses antígenos, esse anticorpo que tem em volta do nosso antígeno e realizar então uma fagocitose mais específica, mais facilitada, mais eficaz, chamada de opsonização. Bom, gente, por hoje é só. Eu sei que a matéria é grande, é um pouco maior mesmo. O que a gente tem que sair daqui sabendo? Que os linfócitos B, eles são grandes, são as células únicas produtoras de anticorpos. Os anticorpos têm a porção FAB, que reconhece o antígeno, a porção FC, que é a porção constante. Essa porção, ela que faz com que o IgG, IgE, IgA, IgD, o que diferencia um do outro é principalmente essa porção FC. Os linfócitos B podem ser ativados de forma T independente, só produzindo IgM, ou T dependente, que ele para de produzir IgM e faz a troca isotípica, produzindo todos os diferentes tipos de anticorpos. Enquanto o IgG ele está em todo o processo inflamatório, e ele pode fazer neutralização, opsonização, ativação do complemento, citotoxicidade mediada pelas células, pelos anticorpos. O IgE ele é responsável por alergias e por destruição de homintos, e o IgA para a estabilidade e imunidade de mucosas. Todo o linfócito B, quando ele é ativado, ele vai produzir IgM, independente se é T dependente ou T independente, e só modifica a troca isotípica quando é T dependente, tá bom? Então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, como sempre. Não se esqueça que a nossa prova é dia 3 e vai cair tudo. E falta só mais agora uma matéria, que ela é a mais tranquila, eu acho que vocês vão mais assim, gostar, que ela é muito, tem uma maior parte de doenças. E estudem para a prova, porque já tá acabando, gente. Daqui a pouco vocês vão ver que é um piscar de olhos e vocês já vão estar formados. Então fiquem com Deus e até a próxima semana.